Olá, organistas, sejam bem-vindas a mais uma live de aquecimento. Eu sou Ira Maia, professora e instrutora da CCB há mais de 15 anos e aqui ajudo organistas a tocarem sem erros e se tornarem organistas confiantes. E hoje aqui estou fazendo essa live não com uma aluna, mas com duas alunas minhas para a gente bater um papo aqui. Então vamos lá. Estou aqui com a Victoria e a Fernanda. Vamos começar nos apresentando aí. Vitória, se apresente, de onde você é. Então, vamos lá. Meu nome é Victoria, eu sou de São Paulo, especificamente Taboão da Serra, mas atualmente estou morando em Goiás, por conta de motivos de estudos e tal. Eu comecei meus estudos com a Era Maia em 2018, mais ou menos comecei em 2018, e terminei, entre aspas, né, me oficializei esse ano, março agora de 2024. Então já faz um tempinho já que eu tô aí nos estudos e principalmente com a Era Maia. Show. São 6 anos de história por baixo, né? Misericórdia. Misericórdia. Isso mostra que a Era Maia tem o dom da paciência, sem sombra de dúvidas. Ou você. Eu acho que tá mais para você. Acho que é você mesmo, Era Maia. É muito. Fernanda, se apresente. Oi, eu sou a Fernanda, eu sou de Itapecerica da Serra, Parque Paraíso, né? Minha comuna Parque Paraíso, tenho 25 anos. Eu estudo com a Era Maia desde que eu tenho 10 anos. Comecei ali com 10, aí entre idas e vindas. Atualmente sou organista de jovens, preparando para tocar, fazer o teste de culto oficial. Mas tem uma historinha aí com a Era Maia meio longa, né? Desde os 18, você tinha 18 anos na época, né, Era Maia? Isso aí, quando você retomou. Chegaremos lá. Já que você tocou nesse assunto, Fernanda, vamos ver se você se lembra. Lá nos 10 anos, você estava lá com seus 10 anos, sua mãe veio falar comigo. Você lembra de quem que foi o impulso para estudar? Se foi teu ou se foi da sua mãe? Tipo, como que surgiu a música? Eu achava legal, mas eu não, na época, assim, né, para dar um pouco de contexto, na minha casa só minha mãe congregava. Atualmente meus pais, os dois são batizados, congregam, bonitinho, mas na época era só minha mãe, meu pai era de outra denominação. E aí eu não tinha tanto costume, assim, de ir para a igreja, né? E aí a minha avó, no intuito de me colocar ali mais no meio do culto de jovens, pensou na possibilidade de eu começar a estudar música. Eu achava legal, mas era muito criança ainda. E aí o impulso foi dela. Na época comecei a estudar, acho que eu fiquei até uns 6 meses antes de pegar no órgão, né? Pegando só a teoria. Uhum. E o que deu nessa época? Você foi Deu, estudando aí? eu parei, eu acho que foi com 11 anos, 11 ou 12 anos. Vocês estão um ano e pouco, né? Não deu 2 anos, eu acho. Também acho que também não deu 2 anos. Isso deu 1 ano e pouco e criança não levava nada muito a sério. Aí na manhã você tocou a minha mãe e falou, olha, ela não tá evoluindo. Estamos chegando lá. Não tá dando muito aqui. Pode falar. E aí eu voltei por conta própria aí com 16 anos. Então, aqui para lembrar de todos os detalhes. Vicky, e você começou como? Você não começou primeiro comigo, você começou com piano, certo? Isso, aham. E claro que eu não sei se tem a ver com o senhor Hamilton, se eu não tenho, mas como que veio a música na sua vida? Bom, a música na minha vida, que ela começou desde o ventre da minha mãe, aquela coisa toda, né? Pela misericórdia de Deus, praticamente todos os irmãos, pais do meu pai, meus avós paternos são músicos, então eu já cresci assim num ambiente 102% influenciada, né? Da parte da minha mãe, só a minha tia, que é organista também, mas desde pequena era um fato de que de alguma maneira eu iria me ingressar nesse universo musical, né? E aí, por conta da minha idade, comecei mais ou menos com 6 anos, lá na musicalização, identificar os instrumentos, aquela coisa toda, né, bem lúdica. E aí depois eu migrei pro piano, eu fazia aula numa escola de música lá da minha cidade mesmo, Taboão. E aí eu comecei a estudar piano, aliás, depois de muito tempo eu fui descobrir que a minha professora era a nossa irmã também, que dava piano.
Depois surgiu a necessidade de que eu tivesse aula com uma irmã. Então, durante um tempo, mais ou menos um ano e pouquinho, aí eu já estava com os meus quase 10 anos, estudei com uma irmã, depois eu tive que parar também. E aí ficou nessa, deu uma desanimada e tudo mais. E aí, como era mãe, me ensinou, meu pai, o irmão Hamilton, eles trabalhavam juntos numa escola de música. E aí, meu pai, o anjo, a Ira Maia, vamos ver se rola. Aí, nisso, eu já estava lá com os meus 12 anos, mais ou menos. Foi quando eu conheci a Ira Maia. Nisso, eu já tinha começado ali os estudos para o culto de jovens, mas ainda não tinha feito. Todos os meus testes eu fiz com a Ira Maia. E também tinha outro detalhe. Como a Ira Maia me ensinou, eu comecei com o piano e eu fiz a minha troca em virtude da pedaleira. Por conta da pedaleira, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo piano. E aí eu fiz essa troca por conta da pedaleira, por conta dessa necessidade. E aí, estamos aí. Você ainda tá com órgão ou você trocou pelo piano? Não, aqui em Goiás eu tô sem nada. Você tá sem nada. Isso, o meu órgão, não, fico com órgão, né? Até porque eu fui terminar os estudos esse ano, né? E aí o órgão tá lá nas casas dos meus pais, lá em São Paulo. Mas tô com ele. Quando Deus preparar, irá rolar uma troca aí. Muito bom, muito bom. Fernanda, e você... peraí, que eu te perguntar. Tá bom. Ok. E aí, você voltou, certo? Aos 16 anos. O que mudou para você voltar? Né? Ainda nessa linha do impulso, né? O que faz a pessoa, sei lá, parar e, de repente, com 16, mãe, tô precisando voltar. Você lembra disso? O que foi esse impulso? Eu lembro, eu congregava muito na época já comecei já estava bem integrada, assim, na igreja. Não tive a mesma sorte que a Vicky de ter um ambiente musical, assim, em casa. Acho que eu sou a única que toca. Aqui em casa eu sou a única que se é movida na música. Da minha família tem uns gatos pingados, né? Meus tios estão ali tocando, os tios da minha mãe, né? Que acabam sendo meus tios avós. E deixa eu pensar, o que foi o impulso? Foi acompanhar na igreja. Eu acho que foi esse o impulso mesmo. Ver na igreja, achar muito bonito e querer voltar a estudar. E aí decidi que esse é o caminho. Perfeito. E como que surgiu na sua vida, Fernanda? Por que eu, na época? Porque ela já falou que eu trabalhava com o pai dela. Eu confesso que eu não sei se você tinha muita escolha na época, né? Então, com 10 anos de idade, eu acho que quem escolheu foi minha avó, né? Né? Foi minha avó que escolheu. A minha mãe e a minha avó estudaram com a sua tia, né? Com a Elisângela. A minha tia também estudou com a Elisângela há um tempo, mas não sei se ela chegou a fazer os testes com ela. E aí ela mudou, e aí a Ira Maia estava dando aula de música desde os 15 anos, você tinha 18, na época eu comecei a estudar com você. E aí foi esse o caminho, assim. E quando para voltar, é óbvio que eu voltei com a professora que eu fiz quando eu tinha 10 anos de idade. Show. Legal, muito bem. E aí vocês fizeram teste, as duas fizeram teste no mesmo dia. Qual foi o teste que vocês se encontraram? Eu acho que eu fiz de culto oficial e a Fernanda fez de culto de jovens. Acho que foi isso. A gente fez o pré-teste antes da pandemia juntas também, Vicky? Isso, foi. Eu ia comentar isso agora. Vixe, quem quer contar esse rolo da pandemia? Ai, gente, eu tô tão triste. Eu acho que eu vou falar, porque assim, adiou muito tempo o meu teste. Porque na pandemia, acho que em 2020, eu estava pronta para fazer. Eu fiz o teste em 2022, então, de 2 anos. Eu estava pronta para tocar para o culto de jovens já. E aí, eu fiz o pré-teste uma semana antes de fechar tudo, não foi? A gente fez o pré-teste uma semana antes de fechar tudo. A gente fez em março. Acho que foi segundo final de semana de março, uma coisa assim. E no terceiro, foi isso mesmo. E aí, a gente ia fazer o teste oficial mesmo na semana seguinte. Não, no mês seguinte, né? Em abril, no começo de abril. E eu lembro, aliás, que era muito não é engraçado, mas falava, ia pra aula, era amanhã. Não, acho que em julho tem. Não, acho que em dezembro tem. Tinha sempre umas previsões, assim. Ninguém sabia o que era essa pandemia. Eu achava que, tipo, gente, fechou o mercado essa semana, mas, sei lá, mês que vem deve voltar. Ou a outra semana deve voltar. Não tinha nem máscara, não tinha nada, mercado fechado. Tipo, ninguém tinha noção do que acontecia. Acho que meus irmãos, né? Tipo, pegou todo mundo super desprevenido, né? E eu acho que ficamos nessa, né? Tipo, não, acho que em julho.
Não, acho que em agosto. Continue no testemunho. Uhum. Não, falando, assim, do meu ponto de vista, nossa, eu murchei muito, sabe? Assim, falei, caramba, tô tão próxima de. Pô, assim, eu considero, né? Tipo, é um pulinho entre o culto oficial e a oficialização, né? São só alguns ajustes, um pouco mais de técnica, mas enfim, é muito mais próximo o culto oficial da oficialização do que o culto de jovens do culto à noite, né? Eu pelo menos enxergo assim. Então, eu falei, pô, eu tô quase ali, tô quase terminando. Então, é por isso que eu fiquei tipo, sabe? Então foi um pouco complicado. E aí também eu lembro que quando era mais falou, que vai ter teste tal, corre, corre. A gente teve que correr com algumas coisas para dar tempo de fazer toda a programação que tinha para oficialização. Foi exatamente a mesma coisa. Eu acho que eu vou dizer que assim, que para mim, os estudos foram 4 anos. 4 anos para ficar pronta para o culto de jovens, né? Entre 2016 até meus 20 anos ali, em 2020. Mas eu acabou adiando, então eu demorei 6 anos para fazer o teste. Também murchei, tá? Porque em 2020 eu estava terminando a faculdade. E aí ficou aquela coisa assim, porque no começo do ano eu estava começando o TCC, mas não era muito assim, então vamos dar aquele gás na música para fazer o teste para ficar mais tranquila pro resto do ano. E aí veio a pandemia. E eu lembro até que em julho eu falei, era Maia, eu preciso dar uma pausa, porque eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, é trabalho, é faculdade, é trabalho voluntário, é curso, tá? Tem que, alguma coisa eu vou ter que deixar stand-by um pouquinho. O TCC também, eu acho que você parou, você parou acho que um semestre para o TCC. Foi isso mesmo. E eu fiz o TCC sozinha, então eu precisava muito, assim, focar naquilo ali, né? Então, terminei em 2020 sem estudar e voltei em 2021, e se eu não me engano, o teste foi em 2022. Acho que foi isso, né? Em 2022. Eu sei que eu tenho a foto, que eu postei no meu Instagram no dia que eu fiz o teste. Tá bom. Eu sei que foi 2022, porque eu lembro que a gente queria até fazer eu acho que a gente fez tipo julho de 2022 o teste, e aí eu conversei com a Maia e falei, Maia, vamos adiantar, falar com as irmãs um ano, né, tipo, para eu poder fazer, tipo, no começo do ano 2023, mas enfim, acabou ficando só para 2024, então, por conta disso, dá para lembrar bem a data. A gente tentou adiantar o teste da Vicky também para fazer a oficialização mais rápido, né, a gente conversou com a irmã, porque o que acontece a Fernanda vai até perceber isso. Por conta de ser muito próximo o culto oficial da oficialização, a Vicky estava assim, bem preparada, porque ela ficou toda aquela cota, tipo, se preparando para os hinos de culto oficial. Então, meio que ela estava quase se preparando já para a oficialização, entendeu? Pelo tempo de maturidade. Então dava, né? Mas não nos foi permitido. É isso? Não rolou, é isso. Não rolou. Por força maior. Por força maior, basicamente, assim, não rolou. E aí não foi pra frente. E aí depois tiraram, não foi o teste de culto oficial? Era culto de jovens e oficialização, não era? Teve uma época que teve isso. Teve uma época que teve isso. Sério? E aí voltou a picar. Acho que com a entrada dos novos métodos na pandemia, aí voltou a picar de novo. Acho que a Sarinha fez isso, sim. Só que assim, a nível Brasil, tem lugar que ainda é assim, tá? Não, só queria, assim, desabafo, né? Ter que mudar os métodos no meio do caminho foi difícil. Porque eu acho que eu peguei o primeiro teste em que foi utilizado os métodos novos, não é? Ou foi o segundo teste? Uma coisa assim, né? Que foi utilizado. Mas foi bem recente. Aí eu lembrei da mãe. Então, Vi, a gente vai ter que. Aí eu vi, então, você vai ter que pegar tudo, desde o 2. Você tá me zoando. Eu acho que foi o primeiro, Vicky. Porque aí eu lembro que eu peguei a nova. Isso, lembrei agora porque que a gente queria fazer rápido, para não ter que pegar a nova programação. Foi mesmo, acabei de lembrar. Então, Vi, vamos lá, te dá 2, 3, 4. Ai, meu Deus. Porque teve os tempos de adaptação, né? Tipo, quem fizer agora ainda pode estar apresentando os métodos antigos, né? Bulbo, Guimilha e tudo mais. E aí você teve que fazer tudo. Bem corrido. Mesmo. Nossa. Acabei de lembrar disso. Ô, Vicky, você fez MSA? Não. MTS? Eu peguei o último com MTS. Eu peguei o último. Isso, eu lembro que no meu ainda estava mesclado. Tinha gente que estava com MSA e tinha gente que estava com MTS. Eu peguei o último que estava mandando MTS. A gente fez a linguagem do MSA no MTS. É isso. Nossa. Sei lá, nem sei como é. Ai, meu Deus do céu.
Árvore de Natal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Árvore de Natal. Porque fica assim, né? Tipo, Eu acho que a Fernanda não chegou lá. Você já viu a MSA, esse solfejo que tem? Não, o MSA eu comprei ele, mas eu não cheguei a pegar ele ainda. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, igualzinho 7. uma árvore de Natal. É isso Quando você mesmo. vê o desenho, parece você tá pondo luzinhas numa árvore de Natal. Falei, irmãos, vocês não estão condizendo com... Cadê a doutrina? Com a doutrina. Não estão condizentes com a doutrina. Misericórdia. Fernanda, uma história do seu teste. Ou do teste, ou do seu pré-teste, assim. No pré-teste eu arrasei, né? Uma história. No pré-teste eu arrasei horrores. Eu estava perfeita, prontíssima. Aí eu parei umas 2 anos. Chegou no dia... acho que... Ninguém sabia exatamente quando que ia ser teste. Quando falou que ia ser o teste, ia ser uma semana depois. Tipo, basicamente, gente, vamos ter teste semana que vem. E aí a Iramer me ligou quarta-feira, 10 horas da noite. Eu falei, pronto, Foi. E aí, para falar que ia ter o teste na semana seguinte. Pode falar, Vicky. Vamos orar 3 horas da madrugada, fazer corrente de oração. Foi praticamente assim. Nossa, acho que eu nunca estudei tanto na minha vida. Naquela época, eu ficava, acho que 2 horas sentada no órgão, revendo o método, revendo hino, revendo isso, revendo a MTS. Cheguei até... A gente marcou até, Vicky, de fazer um game, não foi? De solfejo? Foi, a gente lembra que a gente fazia verdade. As coisas online? Demais, top. Eu lembro, era tipo assim, eu lembro muito do jogo. Era tipo, tinha vários cartãozinhos aleatórios, aí escolheva um número, saía uma lição do MTS. Vai, solfeja aí, entendeu? Isso mesmo. Era mais ou menos isso. Saía solfejo do MTS. A gente fez com você, né, Maia? A gente fez sozinha também, juntas. Né? Foi mesmo. Ixi, olha que bons tempos. Vou voltar essas coisas, hein? Bons tempos. Cacá, né, Vicky? Só sofrimento. Enfim. E aí a gente fez esses estudos, e aí eu lembro que chegou no dia do teste, eu não parava de tremer, minha perna tremia pra caramba. E aí a examinadora, ela foi muito tranquila, não dá pra falar que ela ficou botando pressão nem nada do tipo, não. Mas acho que o ambiente, a situação em si, ela é um pouco intimidadora, né? Então, nossa, eu tremia muito, minha perna da pedaleira ficava tremendo. Nem precisava colocar vibrato no órgão, que a perna fazia o trabalho por ela. Uhum. E eu esqueci completamente ritmos iniciais. Então, eu não conseguia linkar o nome com a definição. E aí a irmã perguntando o que era, e eu... Uhum. O que são os iniciais? A irmã não lembra? Me conta. Ela falou que eu ia perguntar no próximo teste. Então, no próximo teste eu tô aqui, ó. Você faz assim, tipo, você joga um reverso do ano. Tá bom, irmã, mas quem disse que a irmã lembra? Vamos lá, passa esse livro pra cá. Deixa eu ver rapidinho. Vou trocar, vou brincar de examinadora, né? Você tá me perguntando porque você não sabe, peraí. E aí, irmão, como assim, né? Deixa eu ver. E ela te ajudou? Ou não? Eu acho que sim. Mas é que eu realmente não conseguia lembrar o nome do ritmo. Eu sabia a definição dele, mas eu não lembrava que era o ritmo tético, né? Era isso que eu tinha esquecido. É aquela pergunta ao contrário, né? Por exemplo, você foi ao invés de perguntar assim, o que é o ritmo tético? Você falar, a pergunta veio ao contrário. Você tem que lembrar o nome. É igual como se fosse inglês, assim, sabe? Alguém fala, o que é blue? Azul. Mas se eu pergunto, sei lá, fala azul em inglês. Você fala, gente, eu não lembro. Se tivesse no caminho correto. Contrário, né? Agora mudou o caminho. Uhum. Legal, interessante. E, Vicky, uma história de algum teste? Se você lembrar do primeiro, que é o mesmo cenário da Fernanda de primeiro teste de Renan Jobs, mas se não, conta uma história para nós aí, para nos alegrarmos. Não, eu lembro, assim, mas eu acho que para mim, o que mais foi, não complicado, eu acho, mas o que mais pegou para mim, acho que foi o teste de culto à noite, né? Uhum. Eu lembro que o de culto de jovens foi muito de boa, culto de jovens, assim, graças a Deus, examinadora bem tranquila, nem lembro, eu lembro que foi umas perguntas de teoria bem tranquila, ela pediu para sofrejar um hino, tipo, eu sou um cordeirinho, bem de boa e tal. Aí, eu lembro que também eu me identifico muito com a Fernanda. O meu problema era o pé no pedal, tipo, eu não sentia estabilidade nenhuma no meu pé no pedal, tipo, isso nos 3 testes. Então, às vezes, para poder fazer dinâmica, eu falava, senhor, tome esse pé aqui, entendeu? Tipo, porque eu ficava nervosa, não tinha estabilidade nenhuma para poder fazer forte, piano, não ia. Mas eu lembro que pro culto oficial, tá, lembrei.
Eu lembro que no culto oficial eu gostei muito de como que as irmãs fizeram, porque foi... não foi... Era sorteio, tipo, você mesmo tirava da caixinha o seu hino, a sua lição. Então, eu achei isso bem democrático, vamos dizer assim, porque não tinha uma preferência de falar que pegou leve com uma candidata e com a outra pegou mais pesado, sabe? Não tinha essa abertura. Então, eu gostei bastante dessa forma que as irmãs fizeram. Acho que também aliviava pra gente um pouco, saber que eram as nossas decisões, aquelas, né? Mas eu lembro que, se eu não me engano, eu tive alguns problemas com teoria no meu teste oficial. E, por último, oficialização. O meu pré-teste foi mais complicado do que o meu teste. Não sei se é porque eu estava nervosa, mas eu lembro que a irmã falava assim para mim, tipo, eu não estava esquecendo de fazer uma pausa. Era no estudo do volume 3, não lembro qual que era. Eu tava esquecendo de fazer uma pausa. Aí ela, a irmã não tá fazendo a pausa. Aí eu, meu Deus, cadê a pausa, cara? Que pausa é essa que a irmã tá falando? Não tô vendo. Aí ela, na mão direita, tal, assim. Eu falei, meu Deus do céu, que é que faz isso, sabe? Que é mão direita? O que é mão direita? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu lembro uma vez também que a irmã perguntou, acho que isso foi no meu pré-teste oficial, que era para fazer escala menor. Eu falei, meu Deus do céu! Era Maia, sabe? Eu tive que estudar bastante escala menor, né? Tinha uns tropeços na vida. Então, aí, quando pedi no pré-teste, eu falei... Ela pediu uma tranquila, acho que era lá menor, sabe? De boa. Mas eu falava, meu Deus do céu, onde é que começa? Tipo, o nome da escala lá menor. Onde é que começa, cara? Assim, nervosismo acaba atrapalhando. Exatamente isso. Exatamente isso. Legal, legal. Falando assim de teste, né? A gente. Então, acabou que vocês se encontraram neste teste de culto oficial da VIP com a Reunião de Jovens da Fernanda. Foi pós-pandemia, então foi bem complicado, porque a gente estava há muito tempo. Eu me sentia cansada. Então, gente, eu, como professora, falava: meu Deus, mas eu não aguento mais fazer isso. Assim, rever esse programa, porque cansa, né? Parece que você fica sem rumo. Né? Parece que você quer seguir, dar outra coisa, mas também não pode abandonar, porque precisava rever. E aí. Ai, desculpa. Aí precisava. Como fala? O irmão pegou e marcou o teste, né? Eu lembro até hoje. Ele falou assim: a gente vai ter teste, tipo assim, no próximo mês. Só que estava fazendo, acho que em menos localidades. Então, algumas foram para Embu, depois Juquitiba. Ele estava dividindo mais, né? Maia, vai ser no próximo sábado, as meninas de Tapicerica, elas estão preparadas? Tapicerica não, suas alunas Tapicerica. Falei, ai, meu Deus. Aí eu liguei pra Fernanda 10 horas da noite. Então, querida, sábado, daqui 3 ou 4 dias. Nossa, você tem alguma coisa para fazer no sábado? Não? Então, não, e eu lembro que eu tinha levado o maior esporro na época, porque eu tava fazendo assim, tipo, ai, tá bom, vamos fazendo, vamos dando música, paz e amor e tal. E aí, tem que pegar pesado, porque a gente não sabe quando vai ser o teste. E aí, foi dito e feito, assim, mesma semana já tá lá me ligando. Então, semana que vem. Eu lembro que a Maia me ligou num domingo, você me mandou mensagem para mim num domingo. Eu lembro do culto oficial. Mas eu acho que tem a questão dos tipos de teste. Entendi. Entendeu? Eu sei que tinha a ver com localização e os tipos. Talvez estavam convocando primeiro de oficialização, de culto oficial. Gente, eu não sei o que foi. Era conforme eles chamavam, entendeu? Não era pela professora. Então, talvez chamaram o Tabuão primeiro, pro Embu, mas não, sim. Uhum. Só que quando passavam os nomes, só ia. Só vai. Agora ou nunca, né? Eu lembro da Inaraí, ela oficializou com... Não, ela batizou com 15 e estava preparada para culto. Não, eu acho que os 2 testes dela foram rápidos. Porque a minha irmã, né? Porque ela batizou, estava preparada, fez teste para culto. Tipo assim, 1 mês depois. Acho que ela batizou, já assinaram a carta dela no dia seguinte, já foi pro teste. E aí a oficialização dela foi ligeiramente rápida. Eu acho, Vicky, que ela fez em menos de 1 ano. Preciso confirmar. Acho que ela fez em menos de 1 ano. Eu acho que ela pegou bem nessa transição de só ter culto da oficialização, né? Só ter o teste para oficialização. E simplesmente o irmão ligou. A gente sabia que, vamos por assim, vai ser em dezembro. Aí começou dezembro, ele me ligou, gente, sem brincadeira, acho que foi numa quarta-feira. Sua irmã tá preparada para sábado já? Aí eu falei, claro que ela está. Está super preparada.
Porque a gente tava achando na cabeça que ia ser tipo 1 ano, sabe? Para uma coisa assim, não sei o que a gente tava pensando. Aí Naraí foi às pressas igual vocês também. Eu imagino que você não é obrigada, mas é pela organização dos irmãos. Acho que eles colocaram assim, tipo, vai ser Juquitiba, mas vamos fazer, sei lá, 1 semana antes, 2 semanas antes aqui no Imbu, então vamos chamar umas irmãs. Pra ver como Era é que mais ou rola, menos, né? Pra ver como entendeu? é que Hoje não, acontece. você trabalha com agenda, mas Uhum. naquela época sempre foi Naquela meio... época ninguém sabia de nada, como é que não era, né? Então. E tudo muda, e segue mudando. Uhum. Ai, desculpa. É Deixa mãe, eu... você é mãe, Iramaia, É tá tudo mãe, bem. mãe cansada. É Obrigada. mãe. É Obrigada pela mãe, não, sofrência. é mãe pré-viagem, tá bom? Mãe É isso. pré-viagem ainda. Tô trabalhando muito, dormindo pouco e preparando as coisas da É viagem. pra se Olha, acostumar com o fuso, por isso que você tá dormindo pouco, entendeu? Pra não sentir tanto jet lag. obrigada. É exatamente tudo calculado. Tudo Eu tô me calculado. fazendo ficar com sono. Bom, eu pergunto, esses dias vocês congregaram aqui, gente, foi um evento icônico, né? Vocês estarem no meu ensaio juntas. Acabou que era para ter mais uma convidada aqui, mas ela não pôde estar. Eu vi que ela até comentou aqui que ela não pôde estar. Estavam, então, as 3, coincidentemente, no meu ensaio, o que até que é raro, né, Fernanda? A Para, Vicky... tudo bonitinho. Hã? Achei que era feedback para mim. Não, me entreguei aqui. Não, não é para você, não. É raro tá todo mundo. É raro tá todo mundo. Cada uma de um comum, né, praticamente. A Vitória é um evento, né? Até choveu no dia. A gente acho que vai Em um minha pouquinho legítima mais. defesa, foi tipo 1.000 quilômetros de distância, tá legal? Foi no ensaio. Não teve tanta chance enquanto era 15 quilômetros. Teve que vir agora de 1.000 quilômetros. Só Deus. E, É assim, e eu... Deus não faz do jeito que a gente acha, né? Faz do jeito dele, entendeu? Então é isso. A gente bota a mão dá errado, tô brincando. Aí Deus fala, gente, o que você tá me colocando no meio, menina? Mas mão de Deus. E aí, eu até pensei naquele dia, falei, gente, quantas vezes eu fico pensando, né? As irmãs vão tocar no culto, falam, nossa, chegou o ancião, que medo de tocar. Nossa, chegou a examinadora, que medo de tocar. E eu só pensando, gente, minhas alunas estão aqui, tipo, me olhando, sabe? Tô tocando, tipo... Eu senti um peso, assim, eu ficava até assim, com o peso de vocês. Não, e a gente pensando assim, nossa, as 3 aqui tem vergonha a Iramaia. Comigo, eu fiquei muito mais nervosa. Falei, caramba, Iramaia tá aí, misericórdia. Foi Senhor da glória. E eu peso nas costas. Gente, os meninos estão tocando. Vamos lá, agora, esse ponto aí. Como é me ver tocar? Agora, vocês tiveram... A Fernanda já tá mais acostumada. Mas como que é me ver tocar assim? Vocês reparam? Não, de verdade, vamos ver esse dedinho dela. Vamos ver o dedilhado Não, dela. reparo. Não, eu assim, vou ter sendo sincera, eu reparo. O que você reparo? repara? Porque, por exemplo, assim, beleza, a Bramaia é minha professora, né? Então, quando eu penso em professora, é alguém que você é um modelo a ser seguido, né? Então, eu reparo, pode não parecer, mas eu reparo muito no contralto. E eu tenho visão, sabe? Eu tenho visão, eu reparo muito no contralto, porque o contralto é algo que não tem dedilhado definido, tal, né? E eu lembro que a gente passou todos os hinos de jovem com dedilhado, com contralto e tudo mais, então eu lembro que era algo que vai muito da sua didática, né? Vai muito da didática de cada professor, o contralto. Então, como é algo, não tem regra, assim, questão de dedilhado, né? O que está escrito, então é algo que eu sempre reparei muito, foi no contralto e na velocidade das introduções. É sempre algo que eu peguei de referência para mim. O que você achou das introduções? Andamento? Não, tô brincando. Não, eu tô santo Deus. Não, eu tô brincando, Iramaia, pelo amor de Deus. Não, como eu falei, é referência. Então eu falo, beleza. Porque às vezes você tem uma noção de que, tipo, esse hino tem que ser mais rápido, esse hino tem que ser mais devagar. Aí, tipo, vem Iramaia e fala, calma, Vitória, não é assim também, entendeu? Dá pra ser ou mais rápido ou mais devagar. Então, vira um ponto de referência. Eu vou tocar no culto nessa semana. E aí tem uma aluna que ela já toca no culto também, oficializada, e ela quer ver, assim... Ela pergunta, Iramaia, mas se tocar tal hino e a irmandade ficar lenta, como que você faz? Porque fulano... Ela não é da minha comuna, é de outra igreja. Às vezes o irmão pede para fazer mais rápido, mais lento, eu não sei o que fazer. Eu falei assim, tem coisa que eu não sei fazer. Não sei falar. Então faz o seguinte, vem no meu culto assistir, né? Porque esses dias mesmo eu consegui... Gente, eu não sei que proeza que eu consegui.
tava um culto assim vazio. Eu acho que nós estávamos em 5 músicos, sei lá o que tinha. Gente, mas a Irmandade estava cantando com uma preguiça, que pelo amor de Deus. E minhas introduções foram assim, tipo, no limite máximo. E eu entrei assim, ó, vocês vêm comigo. Mas assim, sem sobressair. Digamos que deu certo, entendeu? A Irmandade que tava cantando com um pouquinho mais de... Tipo, ouvindo o órgão, a orquestra, e a gente conseguiu manter. Qual é o hino 453? Parará, 453 consagrados, né? Consagrados. Gente, sem brincadeira, saiu nesse andamento. Larará, papapá, parará, tá, tá, tá. Gente, o meu pé fazia tanto movimento que eu falava, eu não acredito que tá nesse andamento num culto oficial. Não, sabe? E no dia de jovens, semana, eu não né? E eu não consigo vazio. puxar. Eu toquei esse hino também no último culto de jovens e eu comecei, eu dei a introdução mais rapidinha, assim, mas eu sabia que era tipo o último hino antes de acabar o culto, e aí vem aquela devoção da palavra e todo mundo querendo cantar assim, querendo saborear as palavras, porque pra mim é isso, né? Você precisa estar cantando lento desse jeito. Mas era, e aí tanto chegou uma parte que eu toquei sozinha e ainda assim eu não consegui puxar o andamento do pessoal para cantar mais rápido. Então, assim, tem coisas que eu não consigo falar. É como dirigir. Você dirige, Vicky? Ainda não. Oh, meu Ainda. Deus. Deus vai preparar. Amém. Tudo no tempo de Deus. Mas, assim, é como dirigir. Gente, na autoescola, ninguém fala, assim, todas as coisas que acontecer. Ah, se apareceu uma pessoa na sua frente, freia com tudo. Se passar um caminhão, passa à direita. Não, tem coisas que é a vida. É a estrada, é aquela situação. Quantas vezes eu dirigi com meu esposo e ele passava por alguma situação, sabe, na rodovia, eu falava, gente, será que se eu estivesse dirigindo, eu ia saber tomar a decisão igual ele tomou? Inclusive, às vezes, livrando de acidente, sabe? Os caminhões aqui na BR são só por Deus. Então, mas tem coisa que não tá no livro. Que é o dia que eu passar, vai ser a decisão que eu tomar. Então, no órgão é a mesma coisa. Aquele culto, uma decisão que você toma, uma introdução que você toma, pode sim mudar a forma que você toca. Mas, enfim, eu falei para ela que eu pedi para ela vir me ver tocar, como eu já pedi também a Fernanda. Né, Fernanda? Mas a gente é da mesma comum, para quem não sabe. Eu falo assim, meia hora, vai ver eu tocar também, porque é mais fácil de você ver em ação. Fernanda, você repara? Eu reparo, e tanto você quanto na Inaraí, né? A sua irmã. Uhum. Mas eu reparo assim, ritmo de introdução, como é que tá organizado ali o órgão, sabe? Tipo, o som. Contralto eu não reparo tanto, porque eu não toco, então não tem muito o que fazer. Uhum. Mas nessas partes, assim, andamento também, reparo, tipo, depende. Vocês vão muito do feeling da igreja, né? E como tá a galera, se tá todo mundo cantando muito rápido. Então vai muito do feeling da igreja, e é isso, essas coisas assim. E não reparem em erro, não. É porque não tem, né? Tem erro da pessoa. Mas essas coisas assim, eu não presto tanta atenção. Vicky, quer falar? Não, é só comentário, né? Como que isso vai muito de região para região, né? Por exemplo, eu moro no interior de Goiás, então, músico, eu acho que tem 10 músicos na central, uma coisa assim. E o ponto de referência é o órgão, entendeu? Então, é uma exigência do encarregado dos anciãos que o órgão sempre toca a introdução na velocidade máxima, a introdução, isso. E que a organista que puxa, sabe? Então, não é que se sobressai muito, mas às vezes você escutar talvez, como não tem muito baixo, então às vezes as irmãs, a examinadora arruma a registração do órgão para que se sobressaia a pedaleira, pergunta que não tem baixo. Então, às vezes, vai dar a entrada do outro verso, às vezes é a organista que dá a entrada do outro verso. Então, cara, você não vai dar a entrada no pedal lá em cima, mas um pouquinho mais baixo, sabe? Então, eu acho engraçado perceber como que isso... Quando eu vim pra cá, eu tomei assim... O primeiro culto de jovens que eu toquei foi muito, tipo, o que tá acontecendo, entendeu? Porque os músicos estão habituados a isso, a que a organista vá leve, entendeu? E em São Paulo, obviamente, não. A gente vem do encarregado, vem, né, dependendo... Claro, depende de cada culto é um culto, mas aqui já é um pouco diferente, sabe? É engraçado. É interessante ver essa diferença. Tem que ser muito confiante, então, organista. Mesmo, assim, Aparentemente, sim. Porque, assim, tem gente que fala assim, eu tenho que... Vamos supor, tem igreja, eu já tô aqui, não sei se é em Peruíbe, que a minha tia, a gente tinha que ir pro órgão e dar o lá. Não era encarregada que falava assim, pode subir e tudo, sabe? A gente dava o lá,
E aí os músicos começavam, é lá, e aí pegavam o instrumento, Nossa, sabe? Porque aqui não, tipo, pelo menos no culto oficial. O encarregado olha, tipo, vamos, bora. E aí eles se preparam, aí eu dou lá e logo em seguida eles dão. Mas tem igreja que quem desperta é a organista. Ela dá o lá, aí os músicos vão, pega instrumento, aí depois chama o hino. No culto de jovens é assim, basicamente. Na verdade, eu só sento no órgão e eu olho pra galera. E aí todo mundo tá se preparando ali. E o hino, aí eu abro no hino. Aí eu olho pra todo mundo. Vou dar lá, hein? Ó, tô dando lá, hein? Olha quem tá preparado. Dou-lhe uma, dou-lhe uma. Tô dando lá, hein? Ó, vem aí, hein? Uma coisa forte. Aqui é isso, né? Chama o hino, abre o hino, e aí os músicos. Também no intercap é assim, lá no Taboão. Tipo, chama o hino, aí os músicos já ficam preparados, pensando que logo em seguida, depois de olhar o hino, reconhecer e tudo mais, aí logo em seguida o organista já dá a afinação, já dá o lá, né? Falamos de teste, vou começar pela Fernanda aqui, né? Fernanda, uma história de culto agora. Você contou a história do seu teste, agora de culto. Pode ser uma boa, pode ser um perrengue, uma história. Sempre tem perrengue, né? Você pode história, sempre vem os perrengues na cabeça. No começo, eu era bem perdida. Já aconteceu dando da lá e começar a tocar o hino direto, e os irmãos olhando pra minha cara, assim. Desculpa. Já aconteceu de pedir hino, eu tocar outro, aí todo mundo olha pra minha cara, tipo, a introdução do outro hino. Então tá bom, menina. Eu acho naturalmente, depois eu fico remoendo, né? Mas na hora eu acho naturalmente como se aquilo não me abalasse. Sim, perfeito. Confiante. Tem que ser assim, gente, acontece, seres humanos. Aí depois eu fico, meu Deus, não acredito que eu fiz. Dá 10 horas da noite, eu não entendo dormir e eu remoendo aquilo. Alguma outra história? Eu não toco hinos de culto oficial. Eu peguei esse hábito, agora eu já sei tocar alguns, né? Mas no começo eles pediam, meu antigo operador de jovens, né? Que agora mudou, que eu comecei a tocar com, agora tem outro. Ele adora, morreu, tá vivo ainda, viu, gente? Tá em outra comoção. Ele adora o hino 394. Tanto que eu tive que aprender esse hino para tocar quando ele pedisse, mas eu nunca toquei. Toda reunião. Toda reunião de jovens ele pedia o hino 394. Aí ele tinha que olhar para a organista, né? Quem que tava tocando, que se fosse ainda era ela, tocava. Mas quando era eu... É a Fernanda. Tipo isso. Quando era eu, até com o irmão de fora, pedia hino de culto oficial, eu ia fazer assim. E aí o irmão não pedia outro hino. Até hoje eu faço isso. Dependendo do hino, eu toco, se for um hino mais tranquilinho, mas se não, já o meu cooperador de jovens, se alguém pede o hino de culto oficial, ele já olha pra mim, tipo, sabe, dá pra tocar? Aí se eu fizer assim, aí ele deixa. Mas é uma falta de sensibilidade no geral, né? O certo mesmo é só fechar nos 50, né? Seria o certo do certo. Então você não precisaria passar por isso. Vicky, tem história? Não, a Fernanda estava contando, pensava em algumas coisas. Falando de culto de jovens, era Maia ensinando um negócio. Tipo, chamou o hino de oficial. Você não sabe tocar? Toca só a mão direita. Isso já aconteceu, tipo, umas 2 vezes, assim, de chamar o hino. Não que eu não sabia, mas, poxa, eu tava nervosa. Você até lembra a melodia, mas, assim, mais ou menos eu tocava só a mão direita. Foi, assim, umas 2, 3 vezes, né? Mas eu lembro que também algo muito importante, foi muito importante ter feito isso, foi que logo depois, no meu teste de culto de jovens, a gente passou todas as introduções dos hinos oficiais. Só as introduções, desde o primeiro até o hino de Santa Ceia e funeral, a gente passou só as introduções. Então foi bem importante fazer essa parte. Outra coisa também, agora contando enfim, acontecimentos muito engraçado. Teve uma vez no Intercap que a gente tava cheia, assim, que era lotada. Tem gente até o teto, tinha irmão de fora, tal, não sei o quê. Aí chamou um hino antes da palavra. A comunhão tava muito boa, assim, é aquele um daqueles hinos que marca a sua vida. A minha marcou dos 2 jeitos, né? Por quê? Eu que tava tocando no dia, e aí chamaram o hino 221. É aquele que... esqueci. É aquele que fala do reunido, com travo. E eu entendi 1-2-1. Ou seja, a igreja lotadíssima, a Vitória bem plena, toca a introdução do hino 1-2-1, em vez do hino 2-2-1.
Aí, Vitória, tipo assim, eu toquei só 2 compassos, assim, não chegou nem a terminar a frase. Mas aí eu, acontece, né, gente? Vai rapidinho. Aí foi algo que não deu pra perceber. Não, perceber Não deu, deu né? pra perceber? Não, deu pra perceber, com bastante, certeza. assim, a galera falando em língua ali. Porque são hinos bem diferentes. Certeza que deu pra perceber. Mas, assim, graças a Deus, a comunhão continua a mesma. Acho que, na verdade, até redobrou, né? Tipo, santo Deus, né? Misericórdia e tal, Santo sabe? Deus! Santo Tipo, meu Deus! Deus. Não, eu vou contar uma dessa, Vicky. Recentemente, eu sou muito ruim para números, tá, gente, dos hinos. Parece que eu sei, mas não sei não, os números. Como Então, a professora não sabe? chamaram o hino 62. Vixe. Quando chamou o hino 62, na hora eu pensei, a minha alma quer Fazem o do Só lado. que não é ele, entendeu? Ele é o 61. Então, quando chamou o 62, na minha mente foi nele. Virei a página, comecei a tocar lindamente o 61, porque eu pensei, cheguei no hino, certo? E eu tocando, gente, mas sem brincadeira, eu toquei inspirado. Inspiradérrimo. Aí eu ouvi o ancião falando alguma coisa, e eu pensei, está glorificando no microfone, e continuei. Quando eu acabei aquela introdução na comunhão, o ministério olhando para mim, os músicos olhando para mim, o ancião olhando para mim, a minha irmã, tipo, não é ele. Eles esperaram terminar a introdução. Aí eu, tipo, não, e tava linda. Até meu irmão fala, meu, podia até ter mudado, porque tava uma comunhão tão bonita. Aí vai eu, tipo, humilde, por medo. Eu chamaria... Eu, se fosse ancião, teria deixado tocar o 61 só pela consideração. Eu tocava o 62 depois, entendeu? Vou falar igual a Vicky. Eu não sei se eles repararam, tá? Não sei se deu para reparar. Não, meu deu para reparar, certeza. Mas foi engraçado, né? Esse também fui tocar domingo agora. E aí, fui tocar domingo agora, uma outra irmãzinha fez a introdução. Introdução não, perdão, a meia hora. Né? Meia hora. A irmã só do culto de jovens fez a meia hora. Aí, tá bom. Aí eu dei o lá, tal, não sei o que, vi que tava meio estranho, mas falei, sei lá, o órgão já tem alguns problemas, né? Eu falei, tem algumas teclas falhando, falei, deve estar tudo bem. Eu estava meio vazio e tudo mais. Aí começou o culto, aí o irmão chamou o hino, nem lembro que hino que era. Lembro que eu dei a introdução, o som tava tão estranho que os músicos olharam assim pra mim, tipo, eu terminei a introdução, falei, vou terminar a introdução, depois eu vejo o que tá acontecendo, né? Eu olhava pra minha mão pra ver se eu tava errando nota, mas tava tudo no lugar. E é bem fácil, tipo, 2, sabe? Algum 61, né? Falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí a Erdenissa falou, ela subiu pra poder ver, porque não era um som assim que tava vendo. Quando viu esqueci o nome, a registração do teclado superior, tava tudo no 0, não sei o que aconteceu. Ou seja, a introdução só saiu com a mão de baixo, com a mão esquerda. Só isso. Por isso que estava estranho. Agora vamos discutir a introdução com o soprano e irmandade. Mas aí eu acho que o irmão também não percebeu. Aí eu fui tocar a introdução de novo. E aí os músicos entenderam que era a introdução de novo. E aí o irmão entendeu que já era o hino. Então ele começou a cantar. Enfim, aí no final a gente cantou o verso mesmo. Entendeu? Ficou dessa forma. Um movimento lindo, meu Deus. Gente, evento canônico na vida dos organistas, né? Esses perrengues. Entendeu? Então, tipo, aí o irmão já começou a puxar a estrofe, achando que já era o hino. Falou, sei lá, a organista tocou errado, né? Uma coisa assim, tudo bem. Aí os músicos estavam esperando a introdução, porque eles viram que deram um problema. Aí ficou, tipo... Tá, beleza. Aí a gente cantou o verso mesmo. Deu tudo certo depois. Só perrengue. Gente, meu Deus. Acontece. Meninas, eu tenho mais 2 perguntas para cada uma pra gente finalizar, tá? Vou começar pela Vicky. Vicky, o que você já aprendeu comigo? Só de música ou em outros sentidos também? O que você aprendeu comigo que você leva para sua vida? Lições de vida, Ira Maia. Lições de vida com Ira Maia. Peraí que eu já separei um bloco de notas no meu celular há muito tempo. Um segundo. Tá, tem 50, dá tempo? Não, tô brincando. Como eu mencionei, a Ira Maia veio no momento da minha vida em que eu tava meio... vou fazer música por causa do meu pai, por causa da minha mãe, assim, né? Como eu falei, eu tinha começado, quando também tinha parado, enfim. Não era um momento que minha fé, vamos dizer assim, minha fé musical, não sei nem se esse termo está correto, mas, enfim, estava lá embaixo, né? Não tinha muita expectativa.
E a Aramaia, tipo, eu acho um traço muito marcante da Aramaia, que a Aramaia era aquela que no teste tava lá assim, como assim você tá falando isso da minha aluna? Isso tá errado, tá bom? Tipo assim, deixa eu ver esse negócio direito. Ah, só porque a irmã é examinadora, acho que é, sei lá, né? Como assim? Não, calma aí, como assim isso acontecia? Mas chegava na aula, a Aramaia era examinadora, entendeu? Tipo, não, Vitória, você não tá contando certo, não. Sei o que é isso, entendeu? Então, Mil eu facetas. eu acho que eu achava muito legal. Era mais aquela que puxava a sua orelha, mas quando precisava, era aquela que, tipo, um leão lá para poder. Que é isso? O que tá rolando, né? Mas voltando, desviei do assunto, ó. Então, a Ira Maia me ensinou a gostar da música mesmo, por mim mesma, sabe? Não por influência dos meus pais, não por, talvez, vai tocar na igreja, porque... Não, tipo, a gostar de tocar mesmo, gostar de ter um carinho, de ter uma paixão pela música, especialmente dentro da igreja, né? E também acho que algo que eu aprendi muito com a Aramai é que todo mundo pode errar, né? Então, é isso que a gente estava comentando de errar durante o culto, de tá tudo bem, né? A gente acontece porque não é só o seu conhecimento musical, mas está envolvido com os seus sentimentos em questões de ansiedade, de nervosismo, né? A gente sabe que o organista é uma posição de destaque dentro da igreja, pelo fato de que você é a única que em um momento todos prestam atenção em você. Então, a Aramai sempre me ensinou a ficar muito tranquila em relação a isso, saber que tá tudo bem se você errar. Então, agora eu falei, por exemplo, que eu tô com a intenção de ir errado. Poxa, sei que no dia eu fiquei muito mal, tal, não sei o que, mas eu falei, tá, pode acontecer com qualquer UPA, né? Então, eu diria que a Aramai me ensinou... Isso eu tô tentando falar coisa que não tem a ver com a música, que seria o óbvio, né? Uhum. Mas até uma mentalidade bem alicerçada nesse sentido, sabe? Enfim, como já disse, ser confiante. Confiante de que se eu errar, tá tudo bem, se eu acertar, louvado seja Deus, né? E tudo bem, assim, é só mais um culto, só mais uma introdução, e a gente vai aprendendo a cada culto é sempre diferente. Muito bem, que Deus abençoe. Fernanda, o que você já aprendeu comigo? Nossa, amiga, ela deu uma resposta super complexa e eu ia falar chocolate. Mas pode falar também, não tem problema nenhum. Chocolate foi assim, um processo decisivo na minha vida, entendeu? Foi uma ponte, tem uma ponte, tá bom? Não só música como música, né? Aliás, o hino 211, O Senhor Jesus Passava, fica para sempre na minha vida, por conta do música e do chocolate. Não, mas é exatamente isso. Existe o ACDC pra gente, é o antes do chocolate e depois do chocolate, entendeu? É assim que funciona. Exatamente. Mas eu acho que o chocolate ele vai mais... ele tem um ponto mais profundo, assim, né? E uma coisa que eu aprendi com a Aramaia e levo pra vida é sobre nem tudo é tão difícil quanto parece. Eu lembro quando eu chegava com hino que eu tava descabelando e, nossa, eu não tô entendendo como é que eu faço isso. E ela, só contar. É só contar. Vamos, você sabe contar. Vamos contar, então. Como é que você vai fazer a contagem? Se é chocolate, se é 1, 2, 1, 2, 3. Como é que vai ser? Não é tão difícil. E aí, tipo, me dava aquele estalo de, ok, vamos parar, ficar calma, tá tudo certo. Não é tão difícil assim, só precisa de prática. E eu levo isso pra vida. Acho que pra tudo que eu vou fazer, quando eu começo a querer me descabelar, eu fico, não, calma, respira, vai dar tudo certo. É um chocolate isso aqui, que vai contar um pouquinho, vai praticar e vai dar certo. Arrasou. Muito bem, Deus abençoe você também. Pergunta final. Eu vou colocar você em evidência. Eu vou começar pela Fernanda agora. Fernanda, vou colocar você bem grandona aqui, ó. Um conselho para quem está estudando, está nessa jornada. O que você diria? Um conselho para quem está nessa jornada? Acho que aproveita a jornada, aproveita os estudos, tira todas as dúvidas, pergunta mesmo, professora, mesmo que seja uma pergunta que você acha besta, pergunta, porque vai fazer diferença lá na frente, assim. E eu acho que nessa fase de estudo, a parte técnica, teórica, realmente é muito importante, mas isso é para teste, porque na hora do culto é muito dinâmico e não tem essa influência técnica tanto assim quanto nos testes. Então, só aproveita o processo. Acho que seria esse meu conselho. E estuda de verdade, viu? Realmente estuda, porque faz diferença. Essa risada sincera foi tão incrível. Nossa, e você falou que faltou uma aqui, né? Eu lembro da Adne falando, acho que no último encontro, todo ano a gente fazia um encontrinho, né?
Aham. E ela falou assim, foi meu último ano das férias. E aí a Maia perguntou pra mim, você estudou? Aí você quer ficar brava? Eu não. É o último dia. Se você perguntar isso, eu não vou mentir. Vamos com calma, a gente vai conversar. É tipo isso. É mais leve. Muito bom. Vicky, eu passo a bola para você agora. Um conselho para quem está nessa jornada de estudo, de teste. Me fala. Só fazer um comentário, depois você edita. Quando a Fernanda acabou de falar que a Adne comentava que não tinha estudado, achava muito engraçado. Aí a Maia falava, Maia, você contou? Você não contou, né? Você não tá contando. Ela chegava, você não sofejou isso em casa que eu sei. Achava isso muito bom. E uma coisa, gente, uma coisa que é. Todas vocês passam por isso. Gente, dá para saber, tá? Dá para saber. Não tem como alguém ter estudado, contado, feito tudo e tocar de determinada maneira. E eu sempre apoiava você. Eu lembro uma vez que a mãe falou: você não assistiu meus vídeos porque você tá errando as mesmas coisas da semana passada. Aí eu assim, ia pra dentro da minha insignificância, sabe? Ficava. Porque eu sabia que eu tava errada. Entendeu? Mas eu achava isso muito bom. Você não viu meu vídeo, você tá errando a mesma coisa da semana passada, Vitória. Não, a gente tem que sustentar, entendeu? Não, eu estudei sim, que agora eu não tô conseguindo fazer, mas aqui na minha casa sabe. Eu só ficava quieta, assim. Não, pelo menos, Vic, você falou que tava errado. Já pensou se você tivesse certo e falasse, não, vai assistir mesmo, ia ser pior, hein? Não, assistiu 5 vezes, aí ia ser pior. Ai, cara, era muito bom, achei muito bom. Vamos pro conselho, tinha que Vic. comentar isso. Bom, eu acho que quando se trata de um conselho ou um comentário, alguma coisa assim para poder dar, acho que é muito importante lembrar qual o intuito do seu estudo, né? O intuito de estudar música é louvar a Deus, né? Buscar uma intimidade, um outro tipo de comunhão com Deus. Então, quando você tem isso bem alicerçado, que você não está estudando para poder mostrar para alguém que você sabe, né? Seu maior intuito é louvar a Deus de uma outra maneira, isso facilita muito as coisas, né? Porque quando a gente tem uma lição difícil, aquele solfejo que misericórdia não tá saindo, né? Quando chega aquele monte de concheia, tem que solfejar, enfim, isso foi um desabafo. Você recorre a Deus pedindo ajuda, né? Por quê? Porque você quer fazer o melhor, aquilo ali é um processo para que você chegue num outro patamar, né? Espiritual, né? Não só material de ter um cargo, né? Mas espiritual. Então, ter bem alicerçado essa parte com você é importante. E como a Fernanda falou, não parece, mas você tem que estudar de verdade, tá bom? Quando vira a chavinha também é muito importante sentar ali, abrir aquilo lá, solfejar, enfim, tudo mais, tocar mesmo, prestar atenção onde você está errando. É muito, muito forte para você mesmo quando você percebe que você conseguiu passar aquela lição, que você conseguiu, poxa, saiu aquela notinha, aquela pausa, aquele chocolate que não estava saindo, sabe? Isso te ajuda muito, mas para isso você tem que ter estudado de verdade antes, né? Então, acho que são os 2 principais conselhos, é ter a parte espiritual muito clara, e também saber que não tem muito para onde fugir, não tem muito, né, assim, você tem que sentar e estudar de verdade, porque, como eu posso falar, a Fernanda, todos os organistas podem falar que é muito gostoso poder falar que você toca, poder tocar em casa, não só no culto, é algo muito bom. É um presente, assim, imensurável saber que você tem a música com você. Uau, uau. Amor. Vocês estão muito inspiradas, hein? Muito bom. Meninas, eu vou finalizar aqui. Primeiramente, eu agradeço a disponibilidade de vocês. Sério, pegar essa agenda de vocês. Vocês eram crianças. Agora vocês têm trabalho, estudo, almoço. Vou ver a Maia se dá tempo. O que é isso, gente? Era só escola. Vocês estão moças. Vocês estão moças. Mulheres. Eu quero comentar sobre isso. Quanto? 19. 19? O que é isso, gente? 19 anos. Olha, eu tô nas correrias da vida. Não só isso, né? Mas agora, ainda por cima, ser instrutora, poxa, eu juro, mas eu fico me segurando para não encher o saco. Mas mãe, me ajuda. Eu estou órfã de aula. Manda mensagem. Manda mensagem. Enfim. Pois é, as coisas mudam. Muda, a gente cresce, evolui.
Ó, Deus abençoe grandemente pelo tempo de vocês, por esse papo, tá bom? Eu só vou fazer um fechamento aqui, se vocês quiserem, aguardam um pouquinho que eu já me despeço de vocês, tá bom? Uhum. Gente, Deus abençoe as meninas que estiveram aqui, para quem está nos assistindo também, Deus abençoe. Não esqueça de comentar aqui qualquer uma das perguntas que a gente colocou, gente, sem perrengue, pode comentar aqui que eu vou estar respondendo vocês também, compartilhando as nossas histórias. Tá bom? Fiquem com esses conselhos das meninas. O meu é semelhante também. Tem que estudar de verdade, tem que ter um propósito muito forte. E, claro, tá sempre ali guiado por Deus também. Nos vemos, então, na nossa jornada do Organista Confiante. Começa em breve. Não deixe de convidar uma amiga para participar com você também. É isso, gente, por hoje. Deus abençoe e até a próxima.